Então, olá a todos e todas. Eu vou apresentar o texto Democratização Universitária, Adoecimento Acadêmico e Impactos de Classe Social no Brasil, que está alocado no eixo temático Educação Superior, seus agentes e contextos. Eu me chamo Cristiane Gentil Ricordi e este texto foi construído em parceria com a professora Vera Maria Ribeiro Nogueira. Então, essa pesquisa ela surgiu de inquietações enquanto trabalhadora da Universidade Federal do Pampa, a Unipampa, onde eu atuo junto à equipe responsável pela materialização da política de assistência estudantil no campus de Jaguarão. Aqui eu trouxe um mapa do Rio Grande do Sul, Brasil, para nós visualizarmos as cidades onde a Unipampa ela está inserida. Ela está inserida em 10 cidades, né, da região de fronteira e do interior do estado do Rio Grande do Sul. Então, eu trouxe para a gente pensar os desafios dessa multicampia e entender esse processo de interiorização. Nesta universidade, eu atuo junto ao Núcleo de Desenvolvimento Educacional, o NUD, e nesse setor nós recebemos muitas demandas espontâneas dos estudantes, né, de ordem pedagógica, econômica, social e ou emocional, frequentes casos de ansiedade, angústia, depressão e tentativas de suicídio. Aqui eu trouxe uma pequena problematização, então, a partir dos anos 2000, né, novos projetos e programas foram surgindo, né, como Reúne, Penais, a Lei de Cotas, e as universidades públicas, elas começaram a receber um novo perfil de estudante. Estudantes oriundos das camadas populares, da classe trabalhadora, estudantes negros, indígenas e quilombolas. E como nós sabemos, o ingresso na universidade ele é caracterizado por mudanças na rotina desses estudantes. E essas mudanças, somadas a fatores sociais, emocionais, culturais e econômicos, podem desencadear processos de ansiedade, de medo, de angústia. E surgem, então, novos desafios. Um deles é como pensar formas de inclusão que contemplem segmentos da sociedade historicamente excluídos do ensino superior, né? Tendo em vista que a universidade pública ela segue um padrão específico eurocêntrico. Somado a isso, nós ressaltamos que o ambiente universitário ele não estava preparado para essas mudanças, para receber esse quantitativo de estudantes, seja em sua estrutura física pela falta de moradia estudantil, restaurantes universitários, como pela falta de estrutura pedagógica e de apoio psicossocial. Fatores estes aliados às carências de política de assistência estudantil e de permanência. Então, a partir, né, de reflexões, essas reflexões construídas, nós fomos nos aproximando no nosso objeto de estudo, definindo como objetivo o seguinte: identificar possíveis relações entre o adoecimento acadêmico dos estudantes atendidos pela política de assistência estudantil da Unipampa e a forma de implementação das políticas inclusivas de acesso ao ensino superior. Na metodologia, então, nós nos utilizamos de pesquisa bibliográfica e pesquisa documental, além de entrevistas semi-estruturadas com os estudantes. E aqui nós apresentamos as informações necessárias e as fontes para buscar essas informações de modo a atender o objetivo proposto. Então, as informações necessárias eram os dados econômicos, forma de ingresso e desempenho acadêmico dos estudantes, quais eram as queixas de adoecimento e a frequência dessas demandas, se eles utilizavam algum serviço de saúde, como era a convivência familiar e no ambiente acadêmico, a questão da segurança alimentar e econômica, quais eram as perspectivas ao ingressar desses estudantes, a acolhida na universidade, no curso e também na cidade. Então, quais foram as nossas fontes de informação? Fichas de ingresso, histórico escolar, registros de atendimento junto ao NUD e os encaminhamentos desse setor para os serviços de saúde do município, né? E também história de vida dos estudantes.
Os procedimentos para a coleta de dados, então, foi a pesquisa documental e as entrevistas semi-estruturadas, e os procedimentos para análise de dados, a análise de discurso. Aqui eu trouxe os sujeitos da pesquisa, né? Nós apresentamos a caracterização dos sujeitos, eu vou falar rapidamente, né, como se deu a construção dos estudantes entrevistados. Então, foram convidados para participar dessa pesquisa estudantes de graduação presencial do campus Jaguarão, que registraram algum tipo de demanda junto ao NUD. E essa demanda tenha ocorrido de forma espontânea e que ainda estivessem com matrícula ativa na universidade. O nosso recorte temporal foi de 2015 a 2019 e deve-se, né, à ofensiva neoliberal que adentrou a universidade pública nos últimos anos e o Estado brasileiro como um todo, implicando em cortes orçamentários nas principais áreas de atendimento aos direitos sociais. Nós definimos o ano de 2019 para a conclusão do levantamento dos dados empíricos, porque no ano de 2020 nós entramos no período pandêmico que alterou radicalmente a situação dos estudantes. Nesse período, nós encontramos 97 registros de atendimento. E desses 97, 42 alunos ainda estavam matriculados na universidade e 29 haviam registrado a demanda de forma espontânea e foram convidados a participar da nossa pesquisa. 12 estudantes aceitaram o convite e foram entrevistados, como vocês podem observar neste quadro. Bom, aqui eu apresento os aspectos teóricos e contextuais, né, do nosso trabalho. Na primeira parte do nosso texto, nós incluímos as referências de ordem teórica sugerida pelos estudos documentais e pelas entrevistas, né? Então, nós apresentamos o campo das políticas públicas, visto ser a ação ou não ação do Estado sobre uma questão observada, e a determinação social do processo de saúde e doença. Essa abordagem, ela analisa as condições de saúde da população, considerando componentes estruturais, como processos de trabalho, relações de produção e classe social. Depois, na segunda parte, nós realizamos um breve resgate da política de educação, então, no Brasil. Esse resgate ele foi fundamental para observar o processo histórico de constituição da Universidade Pública Brasileira e a redemocratização do acesso ao ensino superior público, e apontamos, entre outras coisas, que a educação ela passou por momentos difíceis. As universidades públicas receberam pouco investimento, prejudicando as suas atividades e oportunizando a expansão das universidades privadas. No governo de Luiz Inácio Lula da Silva, de 2003 a 2011, começou um novo processo na educação superior, marcado por novos projetos e programas. Esses projetos e programas eles eram pensados na expansão, interiorização e democratização de fato de acesso ao ensino superior. Em nosso texto, nós destacamos o Plano Nacional de Assistência Estudantil, PNAES, e a Lei 12.711, de 29 de agosto de 2012, conhecida como a Lei de Cotas, que passou por um longo debate no governo Lula e foi aprovada no primeiro mandato da presidenta Dilma Rousseff. Por fim, nós apresentamos a análise dos dados a partir, né, de dois núcleos principais, classe social e implementação de políticas públicas, né, estabelecendo algumas relações sobre o processo de adoecimento desses estudantes, né. Então, o primeiro deles aqui é classe social, então eu trouxe algumas passagens, né, alguns relatos dos estudantes. O primeiro deles é de um estudante do curso de Produção e Política Cultural, do campus Jaguarão, que ele relata que ele foi o primeiro da sua família a acessar uma universidade pública. E o segundo é de uma estudante do curso de História, que ela relata que a mãe é diarista doméstica, e que a mãe trabalhava para pessoas de classe média alta, né, e que ela via
os filhos dessas pessoas estudando em universidades, fazendo cursos complexos, e ela achava que aquilo não era para ela, que ela ia seguir a profissão da família, que ela seria uma empregada doméstica. Depois, a gente traz aqui a questão da implementação de políticas públicas, né? Então, as reflexões trazidas pelos estudantes, eles remetem de forma muito particular ao processo de implementação do PENAIS e as lacunas existentes em sua materialização na Unipampa, e eles destacam a ausência, até o ano de 2017, de um auxílio emergencial para atender às necessidades básicas dos estudantes que chegam na instituição até o recebimento do plano de permanência. Também destacam que o edital para acesso aos benefícios de assistência estudantil é de difícil compreensão, além de moroso e com valores defasados. Destacam a ausência de atendimento psicológico em todas as unidades da universidade e o fechamento do RU aos finais de semana, além da falta de diálogo da universidade com o poder executivo e a comunidade local onde as unidades, né, os campi, estão inseridos. Bom, agora aqui a gente passa então para as nossas considerações finais, né? Então, nós identificamos que o debate sobre o adoecimento acadêmico, ele se estrutura nas condições de exploração, dominação, subordinação e exclusão a que os estudantes universitários estão submetidos e que são geradas no âmbito do Estado capitalista. E são acrescidas da valorização da responsabilização do indivíduo, do avanço de uma agenda neoliberal, da redução do Estado no provimento de políticas públicas sociais e de sua desresponsabilização frente aos problemas que envolvem o ser social. E nós não estamos aqui negando a potência e as possibilidades trazidas pelo processo de expansão e interiorização das universidades públicas. Nós queremos demonstrar que nesse caminho vivenciamos um processo contraditório de restrição do Estado. Também encontramos, né? Desculpa. Também encontramos limitações na política de assistência estudantil da Unipampa, né, advindas do processo de implementação. Então, nós destacamos a ausência de auxílio em áreas como cultura e o apoio ao bem-estar psicológico dos estudantes. A pesquisa mostrou também a necessidade da adoção de um programa de auxílio pecuniário com valor específico que garanta minimamente uma renda básica aos discentes, né, para além dos auxílios como alimentação, transporte, moradia e creche. E também apareceu a necessidade de fortalecimento e ampliação da oferta de serviços essenciais como moradia estudantil, restaurante universitário e assistência psicológica. Por fim, então, os estudantes, eles entendem que, apesar de precária, a política de assistência estudantil da Unipampa ela é essencial para a permanência deles na universidade. E sem os benefícios, não continuariam o curso. Mas eles apontam para a necessidade de um projeto de assistência estudantil comprometido com a real permanência dos estudantes que historicamente foram excluídos do ensino superior. E eu finalizo a apresentação com esta imagem dos estudantes da Unipampa Campus Jaguarão, que seguem resistindo e lutando por assistência estudantil digna e que atenda aos interesses dos filhos da classe trabalhadora. Muito obrigada.